Bom dia, pessoas maravilhindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que o Senhor abençoe a sua quinta-feira, né, antevéspera do Natal. Não deixe que nada venha anuviar o seu dia, que nenhuma tristeza, nenhuma preocupação, né? Sabemos que enquanto vivos a gente tem uma série de preocupação, uma série de medos, né? Mas com o passar do tempo nós percebemos que o nosso medo, as nossas preocupações, elas foram em vão, né? Não tinha todo esse peso que estávamos dando para ela, né? E eu quero compartilhar com você um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, que diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Sempre quando eu vejo alguma pessoa, né, eu gosto de falar dentro dessa plataforma, né? Tem muitos sites cristãos, que se diz cristão, né? Muitos sites de crente que falam muitas inverdades, né? Que para terem visualização, que para ter, e não é só esses sites de crente não, tem pessoas mesmo que grava normal aqui, que colocam um título na capa do seu vídeo. Quando você vai assistir o vídeo, não tem nada a ver com aquilo que a pessoa falou, é apenas um chamativo, né? Para chamar atenção, para as pessoas irem até aquele vídeo. Sabe, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, eu detesto esse tipo de coisa, eu detesto esse tipo de vídeo, eu não dou conta de fazer rodeio com nada, eu sempre falo aquilo que está dentro do meu coração e aquilo que sinto, né? Isso não tem nada a ver com signo. Eu vejo pessoas falar que signo esse é desse jeito, signo daquele é daquele jeito. Não, esse é o meu temperamento, tem nada a ver com signos. Tem nada a ver com nada disso, sabe? Porque quem me rege é a palavra. Dia desses, eu recebi um folheto, um panfleto, que estava escrito assim, ó: trago o seu amor em 7 dias, né? Os rapazinhos estavam lá no centro da cidade com esses folhetos na mão, entregando para as pessoas. Eu li aquele folheto, né, e procurei um lugar de lixo para jogar lá. E eu fiquei pensando, Deus, quantas pessoas desesperadas que não vão atrás disso, né? A pessoa estava prometendo que traz a pessoa amada em 7 dias. Agora eu vou contar para você uma experiência, né? Essa minha colega, né? Porque com o passar, a gente era amiga quando a gente era jovem. Depois nos casamos, cada um tomou o seu rumo, então não teve mais para me chamá-la de amiga, não tem como mais. Era uma colega, né? Essa colega, o pai dela tinha um grande centro espírita aqui na minha cidade. Vinha gente de todo lugar do país para consultar com ele, né? Fazer essas consultas espirituais. Ele trabalhava com isso. Então, ela ficou mocinha e começou a gostar de um rapaz, sabe? Ela começou a gostar de um rapaz e ela fez de tudo o que era possível dentro de trabalhos de macumba para trazer esse rapaz para namorar e casar com ela. Ele namorou, ele casou com ela, gostando de outra pessoa, sabe? O casamento deles não durou, sabe?
ela conseguiu o casamento, os trabalhos todos que ela fez, tudo aquilo que os espíritas mandavam, o espírito maligno mandava ela fazer, ela fazia. E ela conseguiu casar com o camarada. Mas ela não conseguiu ser feliz com ele. Ela teve um negócio assim de 4 ou 5 filhos, não sei, sabe? Mas durante o tempo que eles moraram junto, era mais separado do que junto, sabe? E ele acabou voltando para a moça que ele amava. Trabalhos espirituais pode trazer uma pessoa para perto da outra? Pode. Você vai ver inúmeros casos aí, casos horrendos, né? De pessoas que conseguiram, né? Dentro de trabalhos. Gente, quando eu falo trabalhos, não é aquele acender velhinha na encruzilhada, não. Nem galinha preta, nem é coisa pesada, sabe? Envolve defuntos, comer defuntos, ficar no rocó, ficar, sabe, tomando banho de abô. A Bíblia, a palavra mesmo fala, né? Banho de diabo. Tomando esses banhos, sabe, se separando, porque o diabo, ele não propõe nada limpo para ninguém, não. Quanto mais sujeira tiver, mais vai continuar sendo lameado, porque ele gosta de sujeira. Quando a gente era pequeno, né, minha mãe vivia trabalhando, então quem ficava com a gente era a nossa avó. E a nossa avó materna, ela era muito limpinha, sabe? Era muito limpinha. Embora morássemos numa casa de chão batido, antes de irmos para casa que a minha mãe construiu pra gente, né? Que ela pagou um pedreiro para construir pra gente, a gente morava numa casa de chão batido, né? Você nem faz ideia do que é isso, né? Mas eu passei por isso, uma casa de pau a pique, daquelas teias que hoje é muito chique, né? Aquelas telhas de cumbuca, mas aquilo era antigo, sabe? A gente morava numa casa assim, uma casa velha, sabe? Tudo de chão batido. A minha avó, ela criou a gente falando com a gente assim, olha, não deixa não varra a casa e deixa o sujo no cantinho, porque o diabo gosta da sujeira. Sabe, ela falava muitas coisas que eu guardo até hoje, porque a sabedoria que os antigos tinham e têm, né? Perdemos muito na pandemia, perdemos muitos anciões, muitas senhoras dignas, né? Eu fico muito triste porque muitos netinhos e netinhas vão crescer sem vovó, sem vovô, né? Então, meus netos ainda têm a graça de ter bisvovó, né? Porque minha mãe é bisvovó deles, né? Mas a minha mãe tá com mal de Alzheimer, então, sabe? Mas a sabedoria que os antigos tinham era tremenda, tremenda, sabe? E eu gosto muito de contar esses causos para as minhas filhas, para os meus filhos, sabe? De nunca deixar nada no cantinho. Naquela época, a gente tinha assim uma superstição porque o chinelo não poderia de forma alguma ficar virado de cabeça para baixo, sabe? O chinelo deitado, porque senão a nossa mãe morria. Era uma série de coisas assim, sabe? Que eu vou dizer para você, eu tenho Jesus, a minha fé hoje é outra, mas eu venho dizer para você que eu não me arrependo em nada de todas as sabedorias que eu tive a respeito dos meus avós, né? Quando o meu avô paterno morreu, eu estava com 10 anos, então eu tive muita proximidade com ele, né? Quando a minha avó materna faleceu, eu já estava com uns 12 para 13 anos, né? Assim, sabe, a lembrança que eu tenho, embora tudo que aconteceu, embora da dúvida que eles tinham, se eu era ou não filha do meu pai, sabe, nunca me trataram mal. A contenda era entre eles, adulto ali, nunca me tratou mal. A minha avó
paterna, ela era uma quitandeira de mão cheia. Naquela época, aquela senhora daquela época, elas usavam, sabe, tudo comportado, saia delas batia até no pé, sabe aquela saia rodada e tudo. Eu lembro da minha avó assim, com um pano amarrado na cabeça, sabe, uma negrona muito alta, e ela fazia quitandas. E eu lembro que meu pai me levava para passar dias lá com a minha avó, eu amava, e ela ficava o dia todo fazendo quitandas para outras pessoas, né? E eu lembro, ela era tão direita, que ela olhava para mim e falou assim: Helena, eu não posso te dar nenhum, porque tá tudo contado e é de fulano. Gente, eu tava com 6 anos, eu entendia, sabe? E hoje quando eu entro no supermercado e vejo aqueles meninos de 4, de 5, sapateando dentro do mercado, dando aquelas birrinhas de ficar de perna para cima, eu fico horrorizada. Porque eu também tive eu também tive 6 anos, eu nunca fiz isso. Eu saio com o Caleb no supermercado, o Caleb pode ver o que for, ainda não fui com o Heitor não. Acredito que com o Heitor vai ser muito diferente, porque o Heitor tem uma personalidade muito forte. Caleb olha tudo, Caleb não pede nada, pelo contrário, ele fica assim comigo: pedir é feio, né, vovó? Pedir é muito feio. Eu falo pra ele: não, meu filho, pra vovó, pro vovô, você pode pedir sim, não é feio. Se você tá com vontade, você pode pedir, sabe? Porque ele tá sendo criado da mesma maneira que eu criei os meus filhos, sabe? Então eu gosto muito de tudo aquilo que eu for fazer, colocar Jesus em primeiro lugar. Colocar Jesus em tudo, porque quando você coloca Jesus em tudo, dá certo. Veja bem, aqui em Minas Gerais tem chovido, não tanto quanto o ano passado, mas tem chovido, né? E meu esposo trabalha com construção, né? E aonde ele está, na região que ele está, não tem tido como trabalhar, porque tem chovido muito lá nessa região, e ele tá abrindo canaletas, né? Meu marido tá com 63 anos, vai fazer 64 anos, mas se você vê ele subir num telhado, trocar, sabe, ele faz tudo, subir em andaimes de 5, 6, 7, 8 metros lá em cima, sabe? Trabalha e tem uma força, sabe, que é Deus que tem dado para ele. E nesses dias chuvosos, né, não tá tendo como ele trabalhar. Essa semana tem 2 dias que ele está trabalhando, né? E desde o início do ano, eu coloquei no meu coração, desde o ano passado, que o Natal seria aqui na minha casa. Eu não abro mão do Natal, sabe? Pense você o que quisesse, que é heresia, que não sei o que é dia de comilança. A gente come mesmo, A gente come mesmo. Esses milhões que estão sendo colocados aí na rede, que estão passando fome, aqui na minha cidade eu não vejo milhões de pessoas passando falta não, porque a maioria vai à guerra, a maioria trabalha, sabe? Limpa quintal, faz qualquer coisa para ter seu dinheiro, né? Então eu não vejo assim, eu não vejo dessa forma aqui na minha cidade, né? Pode ser em outras cidades para lá, porque aqui não. O povo trabalha e trabalha pra caramba, né? Deve ter, né, algumas pessoas, mas aqui na minha cidade as pessoas são muito solidárias, assim como é em todo o país. Se vê uma pessoa passando necessidade, a gente se junta, faz cesta, leva até lá. E outra coisa, não faz cesta de arroz, feijão e fubá, não. A nossa cesta é completa. Ela vem tudo, vem leite, vem carne, vem verdura, ela vem de tudo para doar para uma pessoa. Então, como tem muitas vezes, as pessoas dirigem muito até aqui na minha casa para pedirem cesta. Então, se não tem pedido, é porque graças a Deus não tem faltado, né? Então eu vou estar aqui com a minha família. E eu cheguei a pensar assim, meu Deus, tem coisas que a gente precisa, né?
que a gente precisa do dinheiro e tudo. Oi, Deus é tão maravilhoso. Deus é tão maravilhoso. O meu filho trabalha no escritório de uma firma, né, que estava ameaçando a dar férias coletivas e ir embora do país por conta do governo novo, né? E eu orei muito, porque não é só meu filho que trabalha lá, tem mais pessoas que trabalham lá, né? Então, esse é o segundo ano. Esse é o segundo ano. A gente já estava com tudo comprado, com as coisas tudo compra. Que ontem eles mandaram entregar uma caixa assim. Um dos caminhoneiros que fazem serviço que o Mateus atendia muito bem quando ele estava em outro setor. Cheinha, sabe? De carnes de primeira. Porque Deus supre as nossas necessidades. E você vai ver isso desde que o mundo é mundo, sabe? Quando o povo saiu do Egito, né? Eles começaram a tirar a gente do Egito, lá a gente tinha panelões de carne, não faltava comida e tudo. Nós queremos pães, nós queremos carne para comer. Ai, começou a sentir saudade da escravidão, porque as pessoas são assim. Então, o Senhor mandou o maná do céu. Eu estava meditando nisso, que até eu já falei isso, que o Senhor virou o padeiro deles, sabe? Que Jesus virou o padeiro para suprir pão para aquele povo. Gente, às vezes nós tratamos o Senhor como se ele fosse o nosso empregado, sabe? Na sua magnificência, no seu poder, na sua, sabe? Eu não sei nem explicar o que é Deus, a maravilha que Deus é, sabe? Que ele fez chover maná, um pão que tinha gosto de mel e alimentou aquele povo. Aquele que era mais ganancioso, que pegava mais, porque o Senhor falou que era para pegar a medida para cada família. E eles iam avançando, pegando mais, aquilo no outro dia fedia e dava bicho, sabe? Eles queriam mandar carne, e o Senhor mandou carne para eles, choveu codornizes para eles comer até sair pelo nariz, sabe? Porque quando o Senhor supre as nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades. E agora eu falo para você uma coisa, será que Deus não tem capacidade de entrar na circunstância da sua e da minha vida para suprir todas as necessidades que nós precisamos? Sabe? Se precisamos de fé, Deus tem. Deus tem, Ele sabe como, sabe? Nós podemos trabalhar para que a fé cresça em nós. Ele sabe nos dar uma mente, sabe? Pura, né? Como eu já disse muito aqui, eu saí do mundo com 22 anos. Com 22 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas eu nasci numa época muito boa, eu nasci em 1960, onde estava havendo uma revolução de Woodstock, acho que um troço assim, onde que as mulheres estavam arrancando a roupa, onde que vivia tudo em comunidade, onde que elas estavam querendo ser livre, né? E a bandalheira começou, como sempre, desde que mundo é mundo, né? Você dá uma lida lá em Moisés, logo depois que Adão e Eva caiu, logo depois veio Adão, você vê a promiscuidade, né? O relaxamento espiritual que aquelas pessoas caíram, né? E nós podemos ver quantas coisas, como que o povo era mau, era igual os da agora, né? Promíscuo, né? Imorais, sem pudor. Então, assim, e o Senhor cogitou destruir a raça humana, só salvar Noé e a sua família. E choveu 40 noites e 40 dias, sabe? Mas sabe quantos anos os historiadores falam que aquela arca demorou para ser feita? 40 anos. Uma pregação, aquele povo, sabe, que debochava daquela grande arca que estava
construindo, que falava que Noé estava doido, sabe? Aquela arca era uma pregação, sabe? Deus vai acabar com esse mundo. Deus, mas eles zombavam. Quando as chuvas começaram a cair, começaram a subir, e a gente vê isso nas enxurradas, em tudo, quando a chuva vem e sai avassalando tudo, né? As pessoas desesperadas perdendo suas casas, eu fico imaginando eles batendo na porta daquela arca, pedindo pelo amor de Deus, abre a porta para que possamos entrar. Mas durante 40 anos aquele povo viu a arca sendo construída, aquela pregação de que Jesus, de que Deus ia intervir contra aquela cidade, mas eles preferiram zombar. Preferiram deitar homem com homem, mulher com mulher. Preferiam sodomizar. A Bíblia fala que era uma cidade podre, né? Era uma cidade, sabe, choveu fogo, sabe? A chuva veio e acabou com tudo, né? Choveu fogo, foi lá em Sodoma. Então, e hoje tá a mesma coisa. Sabe, hoje ainda tá um pouco assim pior, que com as mídias dá à pessoa a possibilidade de pensar assim, Deus é muito bom e não faz isso não. Não, Deus é muito bom e Ele entende todas as formas de amor, então eu posso ter sexo com o galo, com a galinha, com o carrapato, com o cachorro, com o cavalo, né? Eu posso fazer todo tipo de coisas imundas, Deus é bom. Sabe? Outros pensam assim, não, Deus está em tudo quanto é lugar, Ele está aqui nesse copo, Ele está aqui nesse óculos, Deus está aqui dentro de mim, eu sou... Igual a gente vê um monte, um deles é o tal Caio Fábio, que é um herético de primeira mão, e tem pessoas que o seguem, e tem pessoas que andam na risca das heresias que aquele homem diz, né? Nós vemos um monte de pessoas com a Bíblia na mão dizendo que Deus está mandando falar. Eu vou te falar com você, o que Deus está mandando falar para você e para mim é: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Põe em ordem a tua casa. Foi a palavra que Deus mandou Isaías dizer para Ezequias: põe em ordem a tua casa porque certamente morrerás e não viverás. Sabe? A palavra do Senhor para você, moça, guarda o seu corpo para o seu esposo. A palavra que Deus tem para você, moço, guarda o seu corpo para sua esposa. É pecado sexo antes do casamento, achando você a coisa mais absurda do mundo. É bíblico isso? Entendeu? Eu fico imaginando uma pessoa que já teve N homens, né? Que já deitou com um, já deitou com outro, já deitou com outro, já deitou com outro, já deitou com outro, já deitou com outro. Aí casa com um também que fez laços de alma. Você sabe o que é laços de alma? Não sabe, não? Com cada pessoa que uma pessoa deita e tem relação com ela, tem um laço de alma que é transferido. Os demônios daquela pessoa passam para a pessoa e os demônios da outra passam. Que é a transição. Com quantos homens você dormir? Eu já fiquei 12 horas expulsando legiões de demônios de corpo de alma, que tinha feito laços de alma com um montão de homens, sabe? Sem beber água, sem comer, sem nada, eu e a outra intercessora, banhada de suor, expulsando legiões de demônios de pessoas que fizeram laços de alma com outros homens. Isso é sério. Isso é sério. Sem contar, eu não sei, eu só tive um homem, né? Graças a Deus eu só tive um homem, mas eu fico imaginando, né? Eu não tenho o que comparar meu marido com homem nenhum. Eu não preciso comparar, é diferente. Se você tá no segundo casamento, querido, casamento é diferente, viu? Você casou, as coisas tudo se fez novo. Você tá casado agora,
né? Mas mesmo assim você tem que orar, Senhor, eu desfaço todo o laço de alma que eu tive com fulano. Não, Helena, meu marido morreu, Senhor, eu desfaço todo o laço de alma que eu tinha com ele. A minha vida agora é nova. Sabe, você precisa se purificar. E hoje a gente não ouve muito isso na igreja, não, sabe por quê? Estão poupando os ouvintes. Então você vai para a igreja para ouvir que Deus é maravilhoso, que Deus vai pagar sua dívida, que Deus, você tem que declarar e exigir, que você tem que determinar, que você tem, sabe? Mas é muitas poucas vezes que as pessoas dizem, você tem que se derramar aos pés do Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, pedir para Ele lavar você no precioso sangue do Senhor Jesus. Muito difícil, sabe? Aí fica 1 hora de cantoria, canta, as músicas só canta aquilo que interessa, eu vou vencer, a promessa vai se cumprir. Olha a situação desses cantores. Eu vou ser mais que vencedor, que não sei o que. De repente tá sentado na frente de uma telinha falando um monte de heresias, sabe? Tem adoradores do Senhor? É claro que tem. Se eu falar que não tem, eu vou estar fazendo outra heresia maior ainda. Claro que tem. Mas o que tem de pessoas, sabe? Certa vez, eu não vou falar o nome do homem não, né? Porque eu não sei como é que tá. Eu nunca mais ouvi dele não. Ele falou assim que Deus mandou ele pro secular. O cara tava arrebentando. Aqui na minha casa só tinha CD do camarada. O camarada lançou até uma Bíblia com o nome dele, né? Então o camarada arrebentava no show. Um dia lá ele cismou que Deus mandou ele ir fazer uns trabalhos no mundo porque a voz dele superava de todos os cantores. Onde que ele tá? Sumiu das mídias, sabe? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Sabe, quando nós sentamos para abrir a boca, até o fôlego de vida para a gente pronunciar a palavra vem de Deus. A única palavra que podemos falar em nome do Senhor Jesus é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Sabe? É pecado ter relação sexual antes do casamento. É pecado adulterar. É pecado sodomizar. É pecado a imoralidade sexual. É pecado você sujar seu leito, sabe? Porque o leito de um casal deve ser sem mácula, sabe? É pecado falar mentira. É pecado. É pecado, sabe? Você conhecer a verdade e criar outro evangelho que não seja esse. Sabe? É pecado você fazer exposição do seu corpo. Ai, mas essa aqui é a roupa cristã. A roupa foi costurada no corpo. Mostra as curvas todas. Mostra até a finura da calcinha que está vestindo por baixo. Isso aí é um atentado contra os irmãos que estão lá pelejando, sabe? Homem não é como nós mulher, sabe? O homem só dele olhar ele já peca. Mulher não, eu costumo dizer que na minha época era um camarada muito bonito. Posso ver Maurício Matar pelado na minha frente que eu passo direto, nem olho. Entendeu? Eu falava isso há muitos anos, né? Mas eu acho que ele continua bonito ainda. Pode ser a pessoa mais maravilhosa desse mundo, estiver pelado na minha frente, vou passando e nem olho. Sabe? A Bíblia fala que nós devemos purificar as nossas mentes. Como que eu purifico as nossas mentes? Né? É claro que uma pessoa que é dada a palavrões, o que vai jorrar da boca dela é palavrão. Mas se ela tem um encontro com Deus, ela não... Gente, eu não falo palavrão. Dia desse eu estava vendo na outra plataforma que eu gravo, a dona xingando as pessoas, sabe? Ela não xingava desses palavrões comuns que é dito por aí, não. Ela chamava a pessoa era de urubu, pungá,
não sei o quê. Falava uns trem assim meio esquisito. Toda palavra que sai da sua boca com ira é pecado. Eu tô falando isso por experiência própria, sabe? Eu tinha mania de, quando as crianças eram pequenas, fazer uma coisa que eu não gostava, eu falava assim, mas que raiva, meu Deus! Além de eu estar pecando, ainda enfiava Deus no meio da minha raiva, sabe? Então eu fui aprendendo a dominar a minha respiração, sabe? Você já levou tropeção? Aquele tropeção que já arrancou até sua unha, eu já levei tropeção. A gente estava indo para um retiro espiritual, eu tropecei numa pedra de minério, né? Não sei se você conhece pedra de minério, mas ela é terrível. A minha unha saiu na hora. Eu não vi que a minha unha arrancou na hora não, mas eu senti a dor e falei, glória a Deus. Quando eu cheguei, a gente colocou a mala, que eu fui olhar pro meu dedo, só tava carne, a unha tinha arrancado. Eu nunca falei um palavrão, eu nunca chamei os meus filhos de palavrão. Eu nunca falei com eles, vai tomar em qualquer lugar, porque, sabe, é baixo demais, é feio demais, sabe? É inadmissível você ver uma pessoa toda suja, né? Porque nós não sujamos. Enquanto que pecadores, sabe? Tem coisas que às vezes a gente faz durante um dia, um pensamento que corta a nossa mente, sabe? Mas quando você treina a sua mente, pensamento não entra na sua mente, sabe? Eu não falo palavrão de espécie alguma. Eu não xingo pessoas de palavras de baixo calão. O Daniel às vezes me talha o sangue. Gente, ele me talha o sangue. Tem 30 anos, 34 anos que eu falo com ele. Acabou de tomar banho, tira a toalha do banheiro porque ela fede, né? Meu banheiro é pequeno. Ela fede. Tira ela e coloca ela para secar, porque eu não vou lavar a toalha todo dia, né, gente? Então, sabe, mas de vez em quando eu tenho que dar uns gritos com ele. Oh, a toalha! E você grita cheia de amor, ele não, cheia de raiva mesmo. Sabe? E eu vou ter que treinar nos gritos até entrar na cabeça dele de novo, porque eu falei, só escuta aqui, tá ficando só eu e você. Vai ficar só eu e você. Daqui uns dias vai estar só nós dois. Já tô pra lá de Bagdá, né? Eu já tô pra lá, já tô dobrando o cabo da Boa Esperança. Eu vou ter paciência, não. Eu vou ter que te dando uma chinelada, né? Então, sabe, dentro do que nós acabamos de ler, sabe, uma das coisas que o Senhor detesta é lábios mentirosos. Tem pessoas que têm prazer em falar mentira, em contar mentira, né? Em falar mentira, em inventar. Ou você quer ver se tem um lugar que mais dá notícias mentirosas, é o tal canal de crente. Esses canal aí, ó, fazendo fofoca. Eu tô assim, Senhor, será que eles não lê o que tá escrito aqui no capítulo 16, do versículo 6 de Provérbio, não? A testemunha falsa que espalha mentira e que provoca discórdia entre os irmãos. Será que esses fofoqueiros que faz questão de colocar a sua plaquinha de 100 mil, de 1 milhão, porque ganha para falar mal do outro, será que hora nenhuma ele abre a Bíblia, sabe, para ler o que o Senhor pensa, o que o Senhor pensa a meu respeito e a respeito da pessoa? Ah, Helena, mas você tá aí falando. Vou continuar falando, gente. Esse povo precisa de prestar atenção. Nós crentes, a Bíblia fala que o povo erra por não ter conhecimento. Se essas pessoas erram descaradamente, é porque conhece Bíblia só através do altar, sabe? E não tem como você conhecer Bíblia só indo à igreja, não.
Porque na igreja é 1 hora de cantoria, de que Deus vai dar, Deus, eu vou estar lá em cima, o povo vai estar lá embaixo, eu vou estar lá em cima cantando a minha vitória, o povo vai me ver e eu vou estar vibrando. É esse o tipo de música, sabe? Aí chega na hora da palavra, 15 minutos de palavra. 15 minutos de palavras, onde a pessoa, a maioria das vezes, com esse negócio de colocar a Bíblia no celular, tá todo mundo debulhando o celular. É claro que no meio desse monte de gente deve ter alguém lendo Bíblia mesmo, né? Eu não posso falar por todos, mas a maioria tá conversando fiado no telefone. Você tá achando que quando eu tava dirigindo o culto, quando eu era obreiro, eu deixava a gente com o telefone aceso? De jeito nenhum, podia ser quem for. Oi, vai desligar isso aí, ó. A tecnologia é muito grande. Se tiver alguém morrido, tiver alguém precisando de você, vai estar aí na memória do seu celular. Acaba o culto, é 1 hora só. Você vai ver o que é que tá acontecendo. Sabe, e é isso que nós precisamos de inculcar na cabeça do povo. Sabe, sentou da igreja para baixo, guarde seu celular. Ah, Helena, mas tem gente que lê Bíblia no celular. Pelo amor de Deus, gente, aqui, olha, não tem nada mais maravilhoso do que pegar isso aqui. Minha caneta tá caindo no chão. Pegar isso aqui, pegar uma caneta, sabe? Que a minha Bíblia é toda marcada. Pegar uma caneta, sabe? Foi assim que eu aprendi a estudar a Bíblia e marcar os textos. Sabe, eu não tenho paciência. A paciência que eu tenho com o telefone é para ouvir mensagens, mas de gente que tem cabeça, tipo Josué Gonçalves, um ótimo pregador. Edmeia Williams, uma ótima pregadora, sabe? Pessoas que têm conteúdo, sabe? Procura pessoas que têm conteúdo, que vai edificar a sua casa, que vai edificar a sua família, que vai fazer algo diferente, que tenha o que oferecer para você. É isso. Música gospel pode fazer você chorar, mas não te converte. Sabe? Letra bonita, porque olha a letra. Ontem eu tava ouvindo uma música do senhor, ela chama A Jumenta, Cícero, não sei, acho que é Cícero Nogueira. Gente, que letra mais linda. Nossa, que letra, nossa Deus, eu viajei na letra, mas sabe o que a letra tem? Do início ao fim, acontecimentos bíblicos, sabe? Acontecimento bíblico. Então, procura apresentar a Deus como ovelha que não tem do que se envergonhar e que saiba manejar bem a palavra da verdade, que é a Bíblia, ok? Deus abençoe você. Amanhã eu vou estar muito ocupada, tem muita coisa para fazer, mas um Feliz Natal para você, para sua família. Que Deus abençoe, né, o seu final de semana. Que mais do que presentes materiais você seja cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor. Faz uma aliança com Deus, pede Ele para entrar dentro do seu coraçãozinho e fazer você um adorador por excelência, em nome de Jesus. Lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. E operando Deus, qual vai ser o tolo que vai impedir? Ninguém. Um beijão, até o próximo encontro.